Olá, bom dia a todos. Então, iniciamos agora mais um evento em comemoração aos 25 anos do PPGIA. Agradeço enormemente a participação de vocês. Hoje a gente tem o prazer de receber o professor Guilherme Travassos, que vai fazer uma apresentação para a gente muito interessante, intitulada Software Indomável, né? Já pelo título vocês conseguem perceber uma apresentação provocativa muito legal. Bom, antes eu gostaria de aproveitar e rapidamente apresentar o programa de pós-graduação aqui da PUC, o nosso PPGIA, que completou, na verdade, né, em agosto, 25 anos. É o primeiro programa de pós-graduação em informática do Paraná. Então, mais precisamente, é um programa que teve início em agosto, né, de 1996. Então, é um programa nível 5, que já formou mais de 350 mestres, 80 doutores, está, né, entre os principais programas de pós-graduação da área de ciência da computação do Brasil. O PPGIA, ele é um programa que tem 3 linhas de pesquisa, né? Ciência de dados, engenharia de sistemas e inteligência artificial são as linhas de pesquisa, contando atualmente com 14 professores. Eu apresento aqui para vocês os professores do PPGIA que estão distribuídos por essas linhas de pesquisa. Nós desenvolvemos pesquisa nas mais diversas áreas da ciência da computação, tocada por esses professores, não é? Divididos em grupos de pesquisa. O PPGIA é um programa que está situado aqui no campus Curitiba, tem uma infraestrutura adequada, cada grupo de pesquisa tem o seu próprio laboratório, com infraestrutura para desenvolvimento das pesquisas. Nós contamos com uma rede de colaboração ampla, né, com empresas, instituições nacionais e internacionais, diversos projetos de pesquisa com aplicações na indústria estão em desenvolvimento no momento, o que torna o programa, né, um lugar muito agradável, né, para se desenvolver a pesquisa. Então, nós temos estudantes dos diferentes níveis, desde a iniciação científica, passando pelo mestrado, doutorado. Temos alguns estudantes fazendo pós-doutorado conosco. Então, estão todos convidados. Se você não conhece o PPGIA, sinta-se à vontade, entrar em contato conosco, fazer uma visita, visitar a página do programa. Vou deixar aqui um link para vocês conhecerem os projetos que estão sendo desenvolvidos no programa. E se houver alguma dúvida, se vocês quiserem esclarecer algum ponto, fique à vontade em entrar em contato conosco, ok? Bom, então acho que a gente pode dar início a essa apresentação do professor Guilherme. Eu vou convidar a professora Sheila Heinrich para participar conosco deste momento. A professora Sheila é a professora do grupo de pesquisa de engenharia de software aqui do PPGIA. Muito obrigado, Sheila, pela sua presença. Bom, é com muito prazer que a gente recebe o professor Guilherme Horta Travassos, da ACOP, do Rio de Janeiro. É um parceiro já do PPGIA, já esteve aqui conosco diversas vezes, é um pesquisador muito reconhecido na área de engenharia de software, é um engenheiro eletricista com mestre e doutorado na área de engenharia de sistemas e computação, professor titular, coordenador do programa de pós-graduação em engenharia de sistemas e computação, né, da COP, no Rio de Janeiro. É um pesquisador reconhecido na área de engenharia de software, sendo um dos precursores da engenharia de software experimental, tem atuado, né, em parcerias nacionais, internacionais, e nesta pandemia ele tem dado grande contribuição no combate, né, ao Covid, desenvolvendo diversos projetos na área. Então, Guilherme, muito obrigado por ter aceito fazer essa apresentação, né, estar conosco nesse dia, logo de manhã, né? Agradecemos enormemente e a palavra é sua. Muito obrigado. Nossa, depois de uma apresentação dessa, não sei nem mais o que eu vou falar, né? Bom, muito, para mim, é uma honra estar aqui, né?
Imagina, 25 anos de uma contribuição fantástica do PPGIA para a comunidade, né, científica nacional e internacional, com vários avanços. Recentemente eu tive a oportunidade de ver um pouquinho melhor, né, o PPGIA por dentro e como esses 25 anos fizeram bem para vocês. Vocês estão na fita para mais 25, mais 25 e cada vez mais alto. Então, parabéns a todos. Eu sei que é um esforço coletivo, é um esforço difícil, muito difícil, mas é uma vitória que tem que ser celebrada mesmo e vocês merecem, né? Não só celebrar, mas também avançar e crescer muito mais. Então, muito obrigado mesmo pela oportunidade. A professora Sheila havia me convidado, né? Eu disse para ela que, poxa, Sheila, mas você vai me colocar para falar 8 horas da manhã? Mas ela disse, mas são os 25 anos do PPG. Eu falei, eu falo até às 5 da manhã, não tem problema não, né? Então, assim, muito obrigado mesmo, é uma honra estar aqui, um prazer enorme. E eu trouxe uma temática de discussão que eu acredito que o nosso público maior são os clientes, né, do PPG, são os nossos alunos, são os futuros alunos, né, assim, são aqueles que estão interessados em olhar para essa questão da computação, e aí quando a gente fala de computação, a gente fala bastante de um tal de software, né, porque não tem como a gente falar de computação só de computador sem software é praticamente um tijolo que não faz nada, né? Então, assim, de cara a gente já vê que acaba a gente sendo muito mais importante que esse pessoal que fica soldando transistor aí. Ou seja, na verdade, eles são tão importantes quanto nós. Né? Nós dois juntos somos mais importantes do que qualquer coisa. Então, o meu cenário de discussão, né, ele está muito associado. Eu vou pular isso daqui, porque Emerson já falou. A única coisa interessante, talvez, é que eu fico localizado nessa ilha aqui. Tem um pouquinho mais de sol e calor do que Curitiba, tá? E é pertinho do aeroporto. Então, quando vocês quiserem vir me visitar ou vir aqui no Rio, por favor, fique à vontade, que eu terei o maior prazer de buscar vocês no Galeão, né? Isso é chique. Aqui a gente tem serviço de translado VIP, né, Sheila? A Sheila sabe como é que funciona. Tá? Mas eu tenho trabalhado bastante nessa área, né? E para quem conhece o Rio, ó, esse pontinho aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, é o Pão de Açúcar, tá? Então é longe. Aqui não dá para ficar de diversão, não. Aqui tem que trabalhar mesmo e suar, não tem jeito. Tá? Mas quando eu trouxe essa temática, né? Essa temática geral, Sheila, não se preocupe que não está com defeito o slide. Quando eu trouxe essa temática geral para a gente conversar, ela veio muito inspirada de uma apresentação recente que nós tivemos no Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software, onde nós fizemos uma discussão, digamos assim, lúdica, né? Incompleta. Essas discussões, apresentações são sempre incompletas. É muito difícil você cobrir todas as variáveis de contexto, todas as situações, mas o mais importante é a gente tentar perceber os desafios e as questões que estão associadas à nossa problemática. E a nossa problemática, né, seja com ciência de dados, seja com inteligência artificial, seja com engenharia de sistemas, seja com qualquer outra linha de ação que o PPG invente nos próximos anos, e que eu com certeza vai inventar, né, para o bem, a nossa problemática é software. Né? Ou seja, a gente não consegue desvencilhar dessa coisa de software. Eu não sei o quanto que a audiência consegue interagir, eu não tenho ideia. Eu estou só no StreamYard, eu não estou no YouTube, mas do ponto de vista de software, eu queria que cada um de vocês pensasse um pouquinho do que é isso, né? O que é esse tal de software? O que é esse negócio que a gente está construindo? Porque existe uma percepção, talvez, provocada pela própria evolução histórica da nossa área, de que a ideia de software está muito associado à questão do código, né? Do programa de computador. Claro que o programa de computador ele compõe o software, né? Mas é um negócio interessante, porque quando você entrega o software, você entrega um produto que você não vê.
né? O seu cliente, ele não vê o produto. Você entrega um negócio para ele que você também não vê, né? Então, essa ideia do software, né, essa questão do software, ela está realmente algo que permeia a nossa discussão, porque se nós não construirmos uma abstração para esse produto, e afinal de contas, o nosso discurso é na linha de engenharia, tá certo? Então, nós não estamos preocupados aqui na questão da codificação, mas é como é que eu monto, como é que eu construo esse produto, né? E o que a gente já viu é que a gente sabe é que software, né, esse negócio que causa todo esse elan, né, de mercado, de expectativa que permeia as nossas vidas, é algo que é não tangível e não físico. Então, assim, o nosso desafio ao longo desses anos tem sido construir um produto que eu não consigo tocar, né, eu não consigo manusear, mas eu percebo os efeitos dele, né, do ponto de vista geral, do quando eu estou usando. Então, essas coisas elas são muito importantes, porque, de um lado, eu tenho os desafios no sentido de montar abstrações, de construir abstrações que possam me levar a estruturar, né, uma hierarquia de componentes que vão ser interligados, né? Então, as minhas soluções de software acabam sendo pedaços que eu vou conectar. Cuidado que isso aqui não é ciclo de vida, não, hein? Pessoal que já conhece. Tá? Pedaços do que eu vou executar, e eu tenho que garantir que esses pedaços eles existam, tá? E que eu possa rapidamente, e por favor não confunda rápido com agile, tá? Que eu possa rapidamente, tá, realizar algum tipo de operação, algum tipo de modificação que me permita evoluir esses camaradas. Então, o nosso desafio está aí. Como é que eu monto essas coisas? E essas coisas podem ser, esse tal do software, ele pode se aparecer desse tamanhozinho, ele pode aparecer desse tamanhozinho, ele pode aparecer desse tamanho, e ele pode aparecer desse tamanho. Então, nossa, que bagunça esse slide. Então, a gente pode pensar nessas diferentes proporções, diferentes dimensões, né, e entender um pouco de como é que a gente chegou, como é que a gente chegou nessa percepção, né, de trabalho, porque a gente começou a aprender lá atrás, a gente começou a fazer, e talvez daí que vem essa percepção do código associado com código, né, com a linha de código, com o programa de computador, mas lá atrás, lá nos anos 60, lá nos anos 50, quando a computação realmente se estruturou como uma área de ciência, né, ou dita de ciência, às vezes a gente perde um pouco o foco, cadê a ciência nesse negócio, mas enfim, que ela se estruturou do ponto de vista de se organizar e construir soluções para situações de campo. A gente começou a perceber as possibilidades, evoluiu no que diz respeito ao uso desses sistemas, né, a construção desses elementos. Em algum momento do tempo, a gente viu uma ruptura bastante interessante no que diz respeito ao aspecto tecnológico, onde os computadores deixaram de ser elementos absolutamente isolados e independentes e passaram a fazer parte e compor o cotidiano, né, das pessoas, primeiro dos pesquisadores e engenheiros, depois eles entraram nas nossas casas, hoje eles estão nas nossas casas de forma, digamos assim, bastante libertina, se eu posso querer dizer dessa maneira, né? Pessoal que tem aí esses negócios aí de Alexa e não sei o que, sabe muito bem que eu estou falando, né? Você não pode nem pensar alto que ela já pega, né? Qualquer intimidade sua vira uma festa na nuvem. Então, assim, eu não tenho Alexa porque eu sou meio levado, então deixa aquele trem desligado para lá, né? Mas, de qualquer forma, são coisas que a gente consegue perceber nessa evolução, e a gente consegue perceber que, ao longo desse caminhar, né, essa construção desse software e essa preocupação em estruturar essas soluções
tanto das menos complexas quanto das mais complexas, e aí complexidade aqui eu estou usando, né, uma associação direta, um surrogate direto para a ideia do número de componentes que eu tenho, ok? Simplesmente isso. Né? A gente percebeu que esse caminhar ou essa expectativa de construção não era efetivamente algo que eu pudesse sentar e fazer, né, de uma forma bucólica e agradável, né? Alguns preferem caminhar por aqui com uma boa xícara de chá, outros com uma boa taça de vinho, outros com várias caipirinhas, não importa como, né? Mas a gente sabe que, cara, não dá para andar bebendo nesse caminhar, não, porque vai entornar o caldo mesmo. Ou seja, o caminhar ele não é tão simples, né? Ou seja, a percepção e a identificação dos elementos que eu preciso colocar no meu software, né, ele passa por um caminho muitas vezes tortuoso, né, um caminho que apresenta vários riscos. Né, e a ideia da engenharia, na verdade, a base da engenharia é a análise de risco e tratamento de risco, né, o engenheiro faz isso o tempo todo, independente do engenheiro que está trabalhando, isso vem também para o software, né? E é uma forma que se identificou de tentar amenizar esses riscos e tentar organizar um pouco esse caminho, tentar aliviar essa capacidade nossa, essa capacidade nossa de discussão, acabou nos levando à expectativa de organização de um processo de desenvolvimento de software. Aí no PPG tem gente muito esperta nessa área, eu não vou entrar nesses detalhes não, viu, professora Sheila? André também, essa galera, eu não vou entrar nessa seara não, mas a gente andou organizando essa ideia do processo de desenvolvimento de software e a gente percebeu que, olha, para eu organizar esse processo de desenvolvimento de software, eu preciso mostrar o que vai acontecer com o meu produto, com esse software ao longo da vida dele, né, do momento que ele é criado até o momento que ele é descontinuado. Então, a gente disse que tinha que ter um tal de ciclo de vida, beleza. Alguém começou a dizer que o ciclo de vida era só encadear coisas para fazer, tá ótimo, tá maravilhoso, siga em frente. Usar uma forma de dialogar que seja comum, identificamos alguns paradigmas de desenvolvimento estruturado, orientado a dados, orientado a objetos, enfim. Entendemos que tínhamos que ter uma opção de ferramenta, né? Opção de martelo e prego para poder ajudar a construir esse negócio, né? Ou seja, cada um desses momentos eu precisava ter ferramental, e aí, claro, ferramenta não faz milagre sozinha, software não constrói sozinho, eu tenho que saber qual é o perfil dos indivíduos que eu vou precisar ao longo desse processo, quando é que eu vou precisar, e mais do que isso, eu quero saber o seguinte, tá bom, vou construir essa tralha aí, e como é que eu garanto que esse meu processo está seguindo de forma adequada, como é que eu garanto que meu produto está sendo construído corretamente, e como é que eu garanto que eu estou construindo o produto correto, porque são duas coisas distintas, né? Eu posso estar consistentemente mentindo, chegar no final, ter um produto que foi maravilhosamente construído, mas não me serve para absolutamente nada, né? Então, essas coisas começam a trazer para a gente uma série de preocupações, e aí, claro, a nossa capacidade inventiva, né, e a nossa necessidade de diferenciação coletiva, ela sempre traz para a gente a necessidade de criar centenas de ciclos de vida, né, várias formas de organização, e muito associado ao nosso desconhecimento do software, né, muito associado à nossa capacidade empírica de poder organizar e pensar de que maneira que nós vamos construir o software, porque uma das coisas interessantes desse nosso produto é que um software não é igual ao outro. Então, isso acaba levando, e um time não trabalha igual ao outro. E isso acaba levando a gente à necessidade de tentar organizar esses diferentes ciclos, né, mas que vão aparecer no nosso processo construtivo. Então, assim, essa é uma questão, e à medida que o tempo vai passando, as pressões aumentam, reclamam que a gente está atrasado com o projeto, querem que a gente aumente, acelere a capacidade de entrega, e aí a gente começa a inventar uma série de coisas, uns inventam que tem que ser ágil, que não é rápido, outros inventam
que precisa ser tudo automatizado, outros voltamos a 30 anos atrás, né? Outros, enfim, mas são questões que entram, né, no processo organizador desse elemento de construção e que fazem parte da nossa preocupação e que compõem os nossos desafios, né? Claro que para eu tocar essas atividades no processo, e aí eu estou organizando a maneira como eu vou construir o software, isso tudo é para eu chegar num produto depois, independente do tamanho dele, né? Claro que para eu tocar esses ciclos, para eu trabalhar nesses ciclos, e aí, desculpe voltar novamente, né? Entendendo que cada uma dessas, deixa eu pegar um tradicional aqui, entendendo que cada um desses momentos que eu tenho no ciclo, eu estou desempenhando uma atividade particular, para simplificar, né? Então, ora eu estou escrevendo as propriedades do software, ora eu estou desenhando uma solução de projeto, ora eu estou escrevendo código para aquela solução de projeto, eu vou ter que lançar a mão de ferramental que me ajude a fazer isso, né? Porque esse negócio de técnica ad hoc é um negócio muito chique que a gente usa, né? Mas não dá para fazer software ad hoc, não, né? A gente já sabe disso. Né? Aliás, ad hoc é muito bom assado ao leite, com queijo italiano e um bom vinho, porque esse negócio de ad hoc em software é complicadíssimo, né? Mas elas existem. E aí a gente começa a olhar para esses ciclos, para essas situações e ver que existem diferentes perfis tecnológicos, né? Diferentes oportunidades de ferramentas e de expectativas que são criadas em relação ao que nós podemos ou devemos fazer nesses ciclos de vida. Só que a gente ainda também não conhece muito bem sobre essas tecnologias, né? Infelizmente, a gente ainda em engenharia de software melhoramos muito, diga-se de passagem, né? Mas, em geral, a gente não consegue apresentar, né, elementos básicos para essas ferramentas que dizem respeito à capacidade delas de oferecer algum resultado para nós, né? Igual remédio, né? Você toma um remédio, o remédio te diz, olha, você tem 90% de chance desse troço funcionar, teu risco é esse. E aqui parece que tudo virou bala de prata, né? Então, assim, todas as soluções que nós fazemos resolvem o problema e quando a gente vê, isso acaba trazendo mais risco para a nossa construção. E esse risco aumenta quando esse material tecnológico ele não está evidenciado, ou seja, eu não consigo controlar direito os seus resultados e seus efeitos, né? E eu tenho que envolver o meu time, né? Porque a gente está falando de produto engenheirado. Produto engenheirado é desenvolvido, construído por equipes. Não é o eu sozinho, né? Não é o exercício que o camarada senta na escrivaninha dele e começa a escrever um código hoje e amanhã está pronto. Não tem como ser assim, né? Eu preciso garantir comunicação, eu preciso garantir esses resultados e esse processo de comunicação ele é muito complicado ao longo do processo. Então, assim, essas coisas trazem para a gente uma série de questões que, embora todas essas expectativas elas ocorram, né, a gente sabe que elas ocorram, e aí a gente lança a mão de estratégias e práticas de engenharia, né, para poder mitigar esses problemas, né, e a gente sabe que a grande questão disso tudo é porque eu preciso entregar software bom, né? Software bom, assim, defina, escolhe aí o que você quer dizer como software bom. Software bom, para mim, é o que funciona direito. Né? Se eu puder usar uma definição bem ad hoc aqui, né? Software bom é que funciona direito. Eu vou pegar ele para funcionar, toda vez que eu pegar ele para usar, ele vai fazer o que eu preciso que ele faça. Tá? Claro que o seu bom pode ser mais do que o meu bom. Tá certo? Não tem problema. Mas a gente precisa construir software bom, né? Então, a gente precisa construir software com qualidade. A gente precisa realmente garantir a qualidade desses caras. E quando a gente pensa em qualidade, e aí esse, de fato, é um dos objetivos da engenharia, certo? Ou seja, não dá para falar em produto engenheirado de produto que não apresente qualidade. E qualidade é um termo bastante, digamos assim, fluido. Né? Fluido. Essa caneta aqui é boa? Legal. Você vai dizer daí que é boa. Eu vou te dizer, mas ela não escreve. Você vai dizer, essa caneta não é boa.
Né? Mas é uma caneta. Cadê você? E é uma caneta. Né? Então, essa questão é fundamental da qualidade, e isso a gente já começou a perceber do ponto de vista geral do nosso produto, que é software. Né? A gente acabou adotando e aceitando que a qualidade é o grau para o qual um conjunto de propriedades, né, inerentes a, ou características inerentes a um determinado objeto, que no nosso caso é o software, né, satisfaz o tal dos requisitos. Então, a gente começou a ter um referencial, né, para perceber o que seria software bom. Né? Então, software bom é o que funciona, mas software bom é o que satisfaz aos meus requisitos. Né? E isso significa, então, também que, como um grande desafio para nós, é que a gente, num processo de engenharia, a gente realmente precisa de bons requisitos. Né? Ou seja, se eu parto de bons requisitos, eu consigo obter lá no final um bom, a princípio, eu tenho muita chance de obter um bom software. Né? Mas se eu parto de péssimos requisitos, a chance de eu obter um bom software ela é muito pequena, ela é muito baixa. Então a gente começa a ver, a perceber que aquela percepção de que código é o mais importante, código não é o mais importante. Né? Esse negócio de código é para quem gosta de ficar brincando de Android em casa, né? Mas para construir sistema realmente sério, código está lá na frente. Né? Código é algo que vai acontecer. Eu não estou dizendo que não existe código no projeto, mas eu estou dizendo que existem outras preocupações que são extremamente relevantes e necessárias, que fazem com que a gente aumente a chance de construir software bom. Tá? Ou seja, software que atenda os requisitos, e aí, claro, a gente precisa desse apoio aí dos requisitos, e nós temos que ter todo um esforço aí para construir esses requisitos que sejam adequados. Mas o que são esses requisitos? Né? Todo mundo fala de requisito, tem uns malucos que traduz por requerimento. Né? O cara lê lá uma coisa, requerimento. Não, requerimento é requerimento, requer-se digno. Eu, Guilherme, requer-se digno, Vossa Senhoria, estou mandando para a Sheila, que me chame para o aniversário de 25 anos do PPG. Isso é um requerimento. Tá? O requisito é uma propriedade, né? É uma característica que vai estar presente nesse software, e esses requisitos eles são bastante interessantes, porque num determinado momento do tempo, a gente entendia que requisito do software era algo assim, é o que o software tem que fazer. Mas não me interessa como ele vai fazer. Né? À medida que isso avançou no tempo, a gente percebeu o seguinte, olha, é assim, o software precisa fazer isso, mas ele tem que fazer isso de acordo com determinadas restrições e condições, porque não é de qualquer jeito que ele faz isso. Né? E esse cara, então, esses requisitos começaram a trazer para a gente amarras bastante interessantes no que diz respeito ao escopo do projeto, ou seja, aquelas facilidades, funcionalidades que deveriam ser oferecidas, que devem ser oferecidas, juntamente com as restrições e condições que impõem limitações da maneira como nós podemos ofertar a solução para o nosso produto. E aí, claro, na hora que essas condições e restrições vêm, no aspecto de engenharia, você já sabe o que acontece. Né? A gente tem problemas de custo, a gente tem problemas de esforço, a gente tem problemas de tudo. Altair, só existe código? Não é não, filho. O seu mundo real é diferente, então, do meu. Desculpa. Então, a gente começa a olhar para essas questões, porque na hora que a gente consegue delinear essa percepção de construção, né, a gente percebe, então, que esse caminhar, esse processo de transformação, ele é muito importante, né, porque quando eu defino meus requisitos, eu capturo a base de construção do meu sistema, né, da minha solução. Esses caras vão me dar a capacidade de perceber como é que eu faço uma tradução para modelos computacionais. E aí, claro, aquele povinho, o povo que trabalha só aqui na pontinha, acredita que só tem código, né? Só tem código, é claro, ele só recebe ordem para construir caixinha. Tá? Essa percepção é equivocada, né?
Então, a gente tem que olhar bastante carinho para isso, porque se caminhar no processo, a gente aprendeu que ele pode ser direcionado dessa maneira, e a gente aprendeu que a qualidade é fundamental para eu poder domar esse processo, né? Ou seja, eu tenho uma forma de eu domar esse processo, não deixar esse negócio ficar rebelde, é acompanhar a qualidade, né? Só que quando eu falo de qualidade, eu estou falando de qualidade numa perspectiva de todos os requisitos, né? Ou seja, a definição de qualidade não é só se o software faz aquela função, mas é se ele faz aquela função atendendo às condições e restrições, né? Então, a minha preocupação de qualidade ela aumenta muito, né? Porque essa questão dos requisitos, né? Eu não tenho só as funcionalidades, como eu falei, mas eu tenho que combinar nesse pote todas os outros elementos aí que mapeiam o código, né? E a gente aprendeu, ao longo do caminho, a gente foi aprendendo essas coisas com diferentes modelos, com diferentes percepção do software, a gente conseguiu entender que olhar essa perspectiva de qualidade, né, ela teria que ser olhada através de multivariáveis, né, porque você tem diferentes requisitos, diferentes preocupações. Por exemplo, você tem que atender usabilidade, manutenibilidade, segurança, junto com uma determinada funcionalidade. Então, você tem que combinar essas coisas, porque o teu elemento de qualidade é uma combinação desses elementos, né? E não simplesmente olhar para uma ou outra medida. Então, isso nos ajudou muito a perceber esse processo e nos ajudou muito a poder pensar no como é que a gente garantiria a qualidade, né? Como é que a gente poderia, ao longo do processo, como é que a gente poderia, ao longo do processo, caminhar e observar esse modo de construção e atestar que, enquanto eu estou construindo, eu estou garantindo que eu estou atingindo essa bendita qualidade, né? E isso daí é bastante interessante, porque é uma outra forma que a gente tem também de tentar domar esse bicho software, né? Ou seja, eu começar a controlar e ter esses elementos. Então, repara que nesse processo como um todo, a gente tem uma miríade de conhecimentos, uma miríade de tecnologias que é muito importante, né? Muitas vezes, aquele desenvolvedor que está participando do projeto, que está olhando só para o código, ele acredita que é o seguinte: não, você aprende React aqui que você vai construir a aplicação. Repara, está montando o caixotinho, não está construindo o sistema, né? É outra discussão aqui. A gente está em outro nível de abstração, né? Eu não estou preocupado com o desenvolvedor se ele conhece o React ou não conhece o React, se ele programa em PHP ou Python ou C++. Para mim, desenvolvedor de software não interessa a linguagem, ele constrói que a engenharia precisar. Na verdade, se eu olhar para os meus projetos hoje, eu não sei se eu tenho um projeto que usa uma única plataforma e uma única linguagem de programação, né? Porque é multicomponente, multissistêmico, não tem como resolver. Então, essa parte do controle de qualidade, ela vem, né, para nos dar essa percepção de organização do processo, inserir essas diferentes vertentes, né, de observação. A gente tem feito muito, aprendemos muito, PPGIA contribuiu muito para essa evolução, para esse conhecimento, né? Tem tem muita contribuição do PPGIA nesse modelo de software aí brasileiro, os modelos de serviços, então, o modelo de serviço eu acho que nasceu praticamente dentro do PPGIA. Posso estar errado, né? Então, a professora Sheila, a professora André têm sido motores aí nessa questão, e esse é um negócio que dá um diferencial para a gente, no sentido da gente tentar domar esse bicho, né? Ou seja, eu tenho que organizar esse cara, porque se eu não entrego ele com qualidade, se eu não entrego bom software, cara, eu estou entregando o quê? Eu estou entregando uma fera, né? Que nunca vai funcionar direito na mão do usuário, que vai ter uma série de problemas. E a gente percebeu que essa questão da qualidade envolve N outras atividades no processo, como, por exemplo, revisões e inspeção, né, que é uma forma da gente avaliar os documentos e artefatos que estão sendo feitos, e envolve muito a parte de teste, né, ao longo e depois. E são atividades complementares, né? Na verdade, o teste acaba sendo a última chance, né?
É a última, meu filho, é sua última chance. Olha só, você não domou o bicho, você não domou seu processo, sua última chance é o teste. Tá? Se você não rodar teste, o bicho vai causar problema para você, ele vai quebrar a cerca, vai te derrubar. Né? Então você tem que rodar o teste. Mas como é que você roda teste sem requisito? Já que qualidade eu tenho que mostrar que satisfaz os requisitos. Como é que você monta teste ao mata-burro final? É. Como é que você monta suas soluções, entrega soluções domáveis? Então, assim, a gente entendeu isso, né? A gente entendeu isso. E usando isso, a gente tem construído software. Às vezes acontecem algumas surpresas, né? Soltam umas besta-fera aí para a população, né? Teve um partido político recentemente que se rebentou com um software indomado, né? Botaram o trem para funcionar, nada funcionava, o trem crashou. Eu não vou nem entrar no mérito da questão aqui, mas aquilo foi cruel, aquilo é típico de software indomado, né? E existe muito. Então a gente precisa olhar para isso, né? Então, assim, olhando para essa situação e pensando nessa nossa aprendizado, né, em tudo que a gente já está fazendo e consegue fazer, você acredita que nós conseguimos domar o software? Ou seja, a gente tem ferramenta suficiente para domar o software ou o bicho ainda é selvagem? Qual é a percepção de vocês aí? Mesmo usando o mata-burro final aí que a professora Sheila colocou aqui para mim no chat aqui, que é o teste. Porque, repara, o software, por mais que a gente faça isso, o software falha, ainda falha. Né? Por mais que a gente tente domar esse bicho às vezes não dá pronta para a gente. Né? Dá uns saltos que derruba a gente da cela. Né? E ele falha, né? Talvez por nossa própria falta, né? A nossa própria incapacidade de domá-lo, ou pelo menos de entender, de aprender como domá-lo. Tá? Aprender como domar. Ele é não tangível, eu não vejo. Ele é não físico, eu não pego, não meço. Né? Eu nunca vi alguém medir peso de software. Como é que pesa software? Não tem como. Como é que cheira software? Cuidado, não crie metáforas para software nesse momento. Como é que cheira software? Né? Como é que eu digo qual é o tamanho do software? Essa é outra coisa. Tamanho de software, eu nunca vi como é que mede tamanho de software. É listagem? Você manda imprimir e mede quantos metros de listagem tem? É linha de código? Você vai contar quantas linhas de código? É isso? Faz sentido isso? Número de pontos e vírgulas? Entende? Então, assim, a gente precisa capturar essa coisa de forma intensa, porque a gente tem muito problema, a gente falha, a gente tem falhado bastante, por exemplo, no projeto, a gente sabe que isso é um problema de software, né? Nós temos perdido a oportunidade de pensar que o custo está aqui, não está aqui. A maioria dos projetos acaba se concentrando aqui. Essa febre de buscar escrever linha de código, cara, esquece linha de código. Se eu não tiver uma estrutura correta de como é que eu vou construir isso, tá? Eu não faço. Quer ver? Eu compro um Lego para você de 1.500 peças, te dou o Lego sem qualquer instrução, sem qualquer roteiro. Eu duvido que alguém monte esse Lego. Eu duvido. É o mesmo problema em software, né? Além de ter essa questão terrível do ponto de vista da falta de organização de engenharia, a gente tem os problemas de customização e componentização. Um software não é igual ao outro. Não tem como. Né? Então, isso leva de trás de novo a gente a uma situação de projeto. E quando eu começo a mexer, eu ainda consegui fazer uma coisa interessante hoje, que é o seguinte: antes, manutenção acontecia depois que eu entregava o software. Hoje, manutenção foi trazido para dentro do processo de desenvolvimento. Então, esse negócio do evolutivo incremental
Ou esse negócio da agilidade, que o cara fica em pé conversando todo dia 15 minutos, de tarde ele ajoelha para escrever código. Eu tenho um processo evolutivo natural, eu tenho um processo ou seja, se a minha solução de hoje ela não estiver adequada, eu não consigo montar a minha solução de amanhã. Ou eu vou ter um esforço enorme de refazer coisas que eu fiz. E quando isso acontece, eu provoco o decaimento da complexidade, da qualidade estrutural, da complexidade estrutural. Porque eu começo a mudar tanta coisa que daqui a pouco fica tão caro para eu mudar, que é melhor eu jogar fora e fazer outro. Tá? E isso é um problema terrível, porque a organização, quando detecta que esse custo ele é proibitivo, ela já tem o software incorporado no seu núcleo de negócio, e ela não tem tempo de construir outro produto. Eu não construo um software para negócio de um dia para o outro. Ah, usa uma plataforma low-code. Já fala sério, cara. Você acha que é só apertar o botão que vai sair regras de negócio do outro lado? Não sai, né? Então, isso é uma diferença danada, porque o hardware, para nós, nos nossos projetos, o hardware envelhece, mas hardware é fácil, né, cara? O computador pifou, eu compro outro computador imediatamente, coloco o software para rodar ali. O software decaiu, o computador está novinho, o software decaiu, eu não troco o software de um dia para o outro. Né? Então, essas coisas trazem aspectos fundamentais do ponto de vista da falta de qualidade. Né? A gente sabe que o custo da qualidade ele aumenta radicalmente, né? Quanto menos a gente controla ela, ou seja, quanto mais tempo a gente demora para domar o bicho, mais ele apronta com a gente, mais cerca ele vai quebrar. Né? Então, a gente tem que olhar com bastante cuidado para isso, porque a gente precisa aumentar a nossa capacidade de entender engenharia de software. A gente conhece muito pouco de engenharia de software. A gente sabe muito pouco como produzir bons projetos. E a gente não tem recurso suficiente para produzir esses projetos, porque se todo mundo inventar que só quer aprender PHP, a gente não vai resolver projeto de software. Né? Então, assim, essas coisas elas são importantes porque isso tudo nos leva a ter o software indomável. O software se torna indomável, ou seja, eu tenho tanto problema à minha volta que ele acaba me apresentando problemas seríssimos do ponto de vista de qualidade externa. Eu deixo defeito propagar, software falha, a percepção de qualidade é péssima, eu deixo vários problemas internos, né? Que a qualidade degrada, porque eu deixo dívida técnica, então eu não consigo evoluir, eu afeto o meu processo, né? E eu começo a fazer uma série de recalls, né? Igual negócio de carro, toda hora tem um carro aí precisando trocar airbag, precisando... Software também, toda hora tem, só que o recall do software às vezes a gente não vê, né? Mas o povo que tem Android aí deve perceber quantas vezes aquele negócio do Store atualiza os aplicativos, toda hora tem uma atualização de aplicativo, né? E tem uma atualização de aplicativo porque aquele software é indomado mesmo, tá? Se você ler lá no contrato, você vai ver que o cara se isenta de qualquer problema que ele te provoque, tá certo? E ele deixa o couro rachar, porque ele transfere para o usuário a responsabilidade da garantia da qualidade. Né? Aliás, nada diferente que as grandes companhias fazem com versões beta. Né? Então, isso daí é muito importante para a gente, porque mesmo com todas essas situações, a gente precisa construir software melhor. Se o negócio está complicado, a gente precisa fazer melhor, e a gente precisa fazer melhor porque essa praga está em todo lugar. Esse bicho está em todo lugar. Esse bicho, se ele não for domesticado, ele vai criar tanto problema para a gente, ele pode criar tanto problema para a gente, né? E a gente vai perder o controle da sociedade, a gente vai perder o controle do mundo. Né? Vide várias questões que vêm aí envolvendo inteligência artificial, etc, etc. A maioria desses algoritmos são indomados. Né? Não tem controle, são experiências absolutamente empíricas que estão fazendo em campo e envolvendo a sociedade. Né? Mas, porém, a gente precisa de software bom. Né? A gente precisa de software bom. A nossa sociedade depende de software. A nossa sociedade, efetivamente, precisa ter acesso a soluções tecnológicas boas, melhores, né? Porque
a nossa vida não consegue mais acontecer sem software. Não consegue. Da aldeia indígena perdida no meio do Amazonas, né, a sociedade mais cosmopolita de São Paulo e Rio de Janeiro, desculpe usar só de Curitiba, pronto, vocês não ficarem tristes, Curitiba também, não consegue ficar sem software. Né? Não tem como. Pensa vocês sem software, vocês. Isolem-se no seu mundo. Sem isso. Alguém vive sem isso? Eu duvido aqui quem viva sem isso. Tá? E N outras coisas. Então, a gente tem que olhar com bastante carinho para isso, porque está nas nossas mãos. E, olha, a gente viu aquilo tudo para trás, mas não acabou, não. Software é muito mais do que aquilo. Né? Software tem evoluído de uma forma tão veloz, né? E a nossa demanda por sistemas diferenciados e distribuídos tem aumentado tanto, né, que a gente começa a ver uma situação de campo onde essa pervasividade computacional ela é muito séria. Né? Ela é muito séria. Né? Com a expectativa de atacar e tratar diferentes perfis sistêmicos. Ou seja, a gente passa a falar de sistemas de software e não de simplesmente software. Tá? Ou seja, é software compondo software que embarca no hardware que está dentro da casa do indivíduo e que fala com outro software. Então, isso daí traz para a gente uma expectativa muito grande tecnológica, né? Das formas como a gente pode trabalhar com isso. Né? Da maneira como a gente vai enxergar essa problemática e essas soluções, e de que forma que a gente pode trabalhar em buscar essas soluções e domar esse produto. Né? Então, assim, eu poderia ficar aqui falando de 500 mil problemas, né? Mas acho que o mais importante é isso, ou seja, a gente pensar que a gente está vivendo uma revolução, que a gente está num processo de transformação, que a gente precisa garantir a qualidade desses produtos, e a gente sabe que a gente tem N questões novas que aparecem à nossa frente. Né? Dimensões e variáveis que não eram tratadas antes, mas que compõem a nossa problemática de software. Então, aquele povo que está lá escrevendo código em PHP, ele vai, coitado, continuar escrevendo código em PHP, porque o software vai atropelar ele, o software vai dar um coice nele, né? É indomável. Tá certo? Ou seja, a gente tem que olhar para essas questões, a gente tem que olhar para uma nova percepção de processo, né? De buscar. Sumiu o stakeholder. Cadê o stakeholder dos projetos de sistemas de software convencionais, contemporâneos, desculpa? Né? Eu não tenho mais a quem buscar o meu requisito, eu tenho que começar a testar requisitos, eu tenho que inovar, né? Eu tenho que ter ideia, eu tenho que filtrar isso, continuamente evoluir e avaliar, e aí começa a surgir uma série de novos elementos, como os requisitos conjecturais. Propriedades que parecem que são propriedades, que eu preciso trabalhar com elas, entendê-las, né? E avaliar se realmente aquilo faz parte ou não. Vocês já ouviram falar de teste AB, vocês já devem ter ouvido falar, vocês devem ter visto que de vez em quando vocês baixam um aplicativo lá na Store que vem diferente de outro. Isso tudo é essa avaliação continuada de que seria o requisito final do meu produto. Né? Então, assim, a gente tem que olhar, deixa eu pular rápido aqui esse negócio, porque são muitas as dimensões, são muitos os requisitos. Ou seja, a qualidade continua sendo uma perspectiva de atender aos requisitos. Tá? Esses requisitos eles aparecem novas propriedades, aparecem novas dimensões de preocupação, novas fontes de problema, né? Novos elementos que podem botar o nosso animal, entre aspas, né? Cada vez mais selvagem, né? E torná-lo cada vez mais difícil de ser domado. Né? E eu tenho que fazer isso, eu tenho que atender todos os meus requisitos. Né? Então, assim, se a gente olhar de uma forma bastante abrangente, né? E eu vou tomar a liberdade de pular alguns slides aqui, mas eu deixo esse material depois com a professora Sheila para ela distribuir para vocês, né?
Mas se a gente começar a olhar para as diferentes dimensões de problema, eu vou passar isso aqui para vocês não ficarem deprimidos com a quantidade de problema que a gente tem para resolver, tá? Tudo isso aqui é problema, tá? Tudo isso aqui é problema. Tudo isso aqui é problema. É coisa que vocês vão ter que se virar para fazer, porque eu já estou velho. Eu já estou, daqui a pouco, eu estou de pescar, né? E a gente tem muito para fazer. A gente tem problemas fundamentais do ponto de vista de qualidade, inclusive, que a perspectiva de qualidade ela deixou de ser multivariada, ela passou a ser multidimensional, multivariada, por conta de todas aquelas dimensões. Então, o que era para a gente vetores passa a ser tensores. A galera de engenharia aí gosta desse negócio, desses modelos matemáticos, né? Mas é isso mesmo, é dimensão de dimensão, e a percepção de qualidade tem que ser uma combinação disso, porque é sistema de sistema. Eu não tenho como fugir dessas diferentes vertentes, né? Então, assim, essas coisas elas são muito, muito importantes para nós, porque elas afetam a maneira como a gente vai trabalhar com software, né? Elas trazem para a gente a necessidade de uma abordagem bastante ousada no que diz respeito de engenharia, né? Mas a abordagem tem que ser ousada, mas não pode ser totalmente empírica, né? De trazer para a gente uma perspectiva e possibilidades de mudança, né? De repensar a forma do processo, de repensar a maneira como a gente se organiza, né? E de decidir se efetivamente, depois de tudo isso, entendendo todos esses problemas, se a gente vai querer manter o software indomado, e deixa acontecer, ou se a gente vai efetivamente domar essa fera, né? Que é efetivamente produzir e entregar bom software, porque a fera está aprontando, né? A fera está aprontando, tá certo? O software indomado está sendo solto aí, está sendo solto por grandes players, né? E a gente tem muito problema que está afetando a qualidade desses produtos. Tá? Então, assim, a engenharia de software é uma solução para a gente, né? Vocês precisam ajudar a gente a evoluir isso. A gente tem muito trabalho pela frente, tem muito desafio, né? A gente sabe que a gente precisa de muita experiência e a gente precisa de ser baseado em evidência, né? Então, a gente precisa aprimorar nossas tecnologias, a gente precisa pensar como evoluir, a gente precisa pensar como crescer, como adotar a expectativa científica para realmente fazer com que a gente possa aprender a domar essa fera, né? Então, assim, para quem gosta de experimentação, uma propaganda autocontida, né? Os bichinhos estão até ali, não sei se vocês conseguem ver na mesa, mas é propaganda mesmo. Eu estou muito, muito feliz, eu recebi os livros ontem, um ano depois que a gente preparou, eu estou aqui me deliciando em ler impresso, e eu vejo que isso pode ser uma coisa bastante, bastante legal aí para a gente conversar. Então, essa era a mensagem que eu queria tratar, ou seja, essa era a abstração que eu queria trazer, uma provocação, de fato, né, para vocês que estão vindo para o PPG, ou já estão no PPG, que estão trabalhando na evolução desse conhecimento, comecem a pensar um pouco fora da caixa, né? A gente tem muito para fazer. O que já foi, já foi. O passado é uma delícia, mas o passado não vai resolver o futuro, não. Tá? A gente precisa trabalhar no futuro hoje. Tá? É isso aí. E obrigado novamente pela honra de estar aqui e pelo convite, professora Sheila e Emerson. Olha, Guilherme, muito obrigado pela apresentação, espetacular. Esse adjetivo que você usou, indomável, conforme você vai falando, a gente só vai lembrando, né, do que nós já passamos, do que nós já produzimos na vida. Então, realmente, ele cai como uma luva. Eu tenho uma série de perguntas aqui para fazer, provocações que vocês foram levantando, que você foi levantando. Eu vou passar inicialmente para a Sheila. Sheila. Guilherme, como sempre, né? Bastante provocativo, né? Botando o dedo na ferida e causando polêmica, né, Guilherme? E é isso aí. Eu acho que não tem evolução sem essas polêmicas, né? A ciência é isso, né? É a arte da contestação. A gente tem alguns comentários que vieram aqui do chat, né? Mas antes da gente até comentar, alguns comentários aqui do professor Santin. Você falou em várias coisas aqui que hoje a gente tem buscado, né? Sensacional. Muito bom. Então, a gente tem falado em várias questões aqui bem importantes, né, da engenharia do software, e a gente tem hoje esse grande desafio, eu diria, né, que é a gente fazer isso de forma ágil, né? E o ágil, mesmo não significando rápido, né,
ele significa que a coisa tem que acontecer e tem que ir para o mercado, e depois você vê como é que fica, né? E o ver como é que fica é o software indomado, né? A gente viu ali vários exemplos, embora você tenha passado meio rapidinho, né? A gente passou a tratar de coisas muito sérias, né? A gente está passando a tratar de carros autônomos, a gente está passando a tratar de questões que põem a vida em risco, né? Aham. Não que isso nunca tenha existido, mas continua existindo, né? E essa mentalidade do sempre cada vez mais rápido, vai entregando e vê o que dá, né? E para isso a gente está embarcando por algumas vertentes, né? Como cada vez mais falando em low code, etc. Como é que você enxerga, né, que a gente abre esse espaço para essa discussão, especialmente aí na indústria, né, com relação a essa possibilidade da gente realmente experimentar esses modelos e essas formas de olhar para a qualidade que a gente pesquisa, que a gente olha, né, e que a gente gostaria muito que fosse a realidade nas organizações, né, e que a gente não tivesse que dar de cara com o software indomado, né, sendo inclusive usuário desse software indomado. Pois é. Aham. Que Cara, essa desafios pergunta... você enxerga, né? Como é que a gente pensa sobre isso? Nossa, eu vou começar a palestra de novo aqui, só para responder, mas é, o- na verdade, quer dizer, existe sempre um risco nessa forma como a gente trata, né, os conceitos. Ou seja, lá atrás, quando fizeram a minha interpretação, tá, pessoal? Pode ser que ela esteja equivocada, mas quando definiram o Manifesto Ágil, né, na verdade, o manifesto foi traduzido para cá como algo que fosse rápido. A indústria, em geral, comprou essa ideia, que seria tudo muito rápido, né? E, assim, claro que o modelo clássico, ele acaba trazendo uma série de burocracias que, dependendo da escala do projeto, não faz sentido. Mas o ágil não é rápido. O ágil é com mais throughput, né? Ou seja, o ágil é eu aumentar minha capacidade de delivery. E nós fizemos vários trabalhos, eu tenho trabalhos assim com ex-pesquisadores, ex-alunos meus, buscando entender a agilidade. A gente conseguiu mostrar que para obter agilidade, às vezes você não pode cortar a atividade, você tem que inserir a atividade no processo. É um troço meio, é um paradoxo, é um negócio meio louco, né? Porque e foi um pouco na linha do que o pessoal da indústria em geral entendeu no início, que assim, corta tudo, corta a documentação, corta. E aí eles perceberam que o negócio corta requisito, vai na fé, né? Vai na fé, né? E eles perceberam que isso não escalava. Então, se você olhar do ponto de vista de agilidade hoje, ela é completamente diferente do que era 20 anos atrás, né? Então, assim, os aspectos de qualidade, aí eu te falo o seguinte: o modelo de agilidade, na minha percepção que se tem, ele trata muito bem sistemas convencionais. Uhum. O problema é que esses softwares contemporâneos, eles trazem embutido um conjunto de requisitos adicionais que nós não tratávamos no modelo clássico, nós não tratávamos no agilidade e nós não sabemos como tratar. Mas eles estão lá. Por exemplo, esses sistemas que eu mostrei, que eu chamei de antena de software, né, que apresentaram defeitos, eles basicamente compartilham uma propriedade, um requisito que é fundamental, que é sensibilidade ao contexto. Uhum. Tá? Nós não temos hoje, na academia ou na indústria, técnicas de teste que sejam capazes de apoiar o teste de sistemas sensíveis ao contexto. Ora, se eu não consigo testar o software e o teste é o mata-burro, igual você definiu, né, é a última chance, significa que está passando o problema que eu não estou sabendo o que é. E aí o software falha. Carro pega fogo, robô causa acidente, avião cai, né? Então, assim, o desafio está nisso. A indústria tem buscado, né, evoluir essas coisas, mas ainda nós estamos muito longe de ter uma ação. E eu vejo de novo, quer dizer, é um mantra que a gente fala há anos, mas assim, se não houver uma colaboração intensa de academia e indústria, na verdade, nesse caso, indústria com academia, vai ser muito difícil, porque a indústria não tem fôlego de bancada para desenvolver as tecnologias e a academia não tem expectativa de abstração para entender o problema. Ela não tem o problema real na mão, entendeu?
Ou seja, se você não está associado a isso, eu vejo que grande parte dessas soluções tecnológicas que eu rapidamente passei, depois vocês veem no material, elas emergiram de necessidade dos nossos projetos. Os nossos projetos, quando a gente começou a construir os dispositivos, a gente começou a montar as coisas, a gente começou a fazer, embarcar o software, né? Entra a manufatura assistida, a gente começou a perceber tanto problema, tanta coisa que precisava ser tratada, que a gente viu que os problemas de todos do projeto eram por conta de requisito que estava faltando. A gente teve que montar uma estratégia para capturar requisito para apoiar. Então, assim, eu vejo isso agora, é claro, né? Um time de pesquisa de engenharia de software num programa de pós-graduação, como o PPG, ou a COB, ou o PESC, etc., é completamente diferente do camarada que está na bancada da empresa lá da indústria que tem que entregar o produto depois de amanhã, né? Então, assim, eu vejo muito nessas expectativas. O espaço ele precisa ser conquistado, né? E eu espero que esse espaço ele não seja promovido por conta das falhas sistêmicas, mas que ele seja promovido por uma antecipação, efetivamente, uma compreensão, a necessidade de se ter software domado, né? Entende? Porque as falhas, são muito cruéis, né? A falha, por exemplo, do 737, né? O MAX, né? Só numa queda foram 346 pessoas mortas, né? Uma falha de software. Então, assim, não dá para gente postergar isso, entendeu? Eu vejo muito dessa forma, mas eu não tenho uma fórmula mágica, viu, Sheila, para isso não. É pauleira. É essa nossa sensação, né, de que a gente está muito atrás ainda de todos esses problemas tão grandes que a gente tem na indústria e cada vez amplificados aí pelos sistemas de sistemas e os sistemas sensíveis a contexto. Né? Nós não chegamos na indústria 4.0 ainda, né? Estamos indo. A gente tem várias perguntas aqui, Emerson, acho que a gente podia ir intercalando, né? Tem várias aqui no chat do YouTube, né? E eu vou começar aqui com um pouco do Altair Santin, né, que colocou algumas questões para nós aqui, né? Parabéns, Guilherme, pela coragem de cortar na própria carne. E eu vejo que um dos grandes problemas da computação é que, diferente de outras áreas, como a medicina, por exemplo, o ciclo de desenvolvimento não está tão próximo ao ambiente onde será utilizado, né, que é o ambiente produtivo, em especial no período de teste de validação. Como você avalia essa distância entre os dois ambientes? Altair, obrigado aí pelos parabéns. Eu fico feliz que você tenha gostado. Eu não sei se consigo generalizar que isso acontece em todos os projetos. Quer dizer, eu percebo, e vai muito dependendo do perfil de software, né? Se você pensar do ponto de vista de softwares corporativos, essa distância ela não ocorre muito, não. Né? Ela não ocorre muito, não. Se você pensar do ponto de vista de software aplicativo, vamos simplificar, aplicativos de celular, essa distância ocorre muito, né? Muito, porque o ambiente produtivo é o seu telefone, né? Então, assim, eu entendo que a gente tem que organizar isso, né? A gente tem que perceber isso. Do ponto de vista dessas áreas em que esse aparente distanciamento ocorre, né? Pelo menos do ponto de vista de plataforma, ele não ocorre do ponto de vista de rastreamento de uso. Ou seja, quando você usa os aplicativos, uma forma de você mitigar isso é você poder permitir que esse teu software que você está usando, ele informe ao seu criador o que está acontecendo com ele, né? Então, assim, eu não sei se... Então, a distância que aparentemente existe, eu não sei se realmente ela é real, né? Eu vejo muito dessa forma. Não sei se eu te respondi, mas é complicado, né? Ou seja, aplicações e aplicações. Por exemplo, os automóveis autônomos, né? O software é desenvolvido lá na Tesla, o software funciona no carro, mas o carro sem a Tesla não funciona. De mexe a falha que aconteceu semana passada, que o cara não conseguia abrir o carro, né? Os sistemas da Tesla estavam embaixo, o cara não conseguia entrar no carro, aí foi reclamar com a Tesla. Eu falei, meu filho, mas tem uma chave reserva aí, você não usou ela, não?
O cara fica tão ligado no software que ele não consegue perceber, né, as variações tecnológicas e as alternativas de redundância. Mas, enfim, eu vejo dessa forma, viu, Altair? Não sei. Não sei se te respondi, não sei se te enrolei, mas... Ele está cheio de perguntas aqui, mas eu vou passar para os próximos e volto depois aqui também. O Ricardo coloca, sobre a complexidade de sistemas contemporâneos, modernos ou reliant, né, segundo a agenda do SEI, CMU, da Carnegie Mellon, eu tenho percebido uma tendência na literatura em propor abordagens multiparadigma, multivisão, multi-asteriscos. Né? É isso mesmo. É aquela coisa da perspectiva multidimensional da qualidade. Ela é multidimensional, multivariada. A gente não tem como fugir disso. Na verdade, esse embrincamento de sistemas e software, ele já vem sendo percebido já há algum tempo. O Barry Bean levantou essa bola já há uns 15, 20 anos atrás, quando a gente discutiu o currículo base de engenharia de sistemas lá para o Encode e tal. Essa coisa já apareceu de forma muito forte, ou seja, está muito difícil de separar, sabe? Ou seja, aquela coisa do software que alguém... Meu filho, faz para mim um sisteminha de contabilidade. Isso não rola mais, não rola. É claro, nunca vai deixar de existir essas coisas miúdas, mas assim, a gente está falando de sistemas realmente complexos, né? Que demandam essa preocupação, ou seja, sistemas indomáveis ainda. Né? Os de contabilidade eu acho que são domáveis já. Acho. Tem algumas outras questões aqui, eu não sei, Emerson, quanto tempo nós temos? Olha, Sheila, a gente já passou um pouquinho do nosso tempo, vamos fazer mais uma perguntinha para o Guilherme. Bom, primeiro, né, Guilherme, vários cumprimentos para você e várias pessoas, professores aqui do programa, professores de outras muito instituições, a Andréia, o Adolfo Neto da UTFPR, os professores aqui do PPG, todos te cumprimentando. Tem um questionamento aqui do professor André. Guilherme, parabéns pela apresentação. Existem ferramentas para planejar o software para atender às demandas atuais no momento da construção do sistema sem amarrar o código, deixando flexível para alterações futuras, tanto nas regras de negócio como nas tecnologias. É uma observação do André, não é? Não sei se você concorda. Sim, existem ferramentas, mas o problema é que a ferramenta ela não é mágica, né? Ou seja, eu tenho que ter quem opera a ferramenta. Então, assim, a gente tem ferramenta para diferentes aspectos do ciclo de desenvolvimento. Eu concordo com o André, sim, é verdade. Né? Mas, de novo, repara, a conceitualização, né? a representação, a especificação de todas essas questões, elas representam um processo intensivo, né, em conhecimento. Elas são cognitivamente pesadas. Eu não conheço nenhuma ferramenta que faz mágica. Mesmo que você tenha todas essas descrições, né? Claro, tem essas plataformas de low-code, que depois que você captura as regras e monta esse negócio todo, você consegue gerar, né, uma aplicação razoavelmente adequada para perfis de negócio particulares, tá certo? Perfeito, fantástico isso. Inclusive, eu tenho uma aluna de doutorado, a Cecília Apa, ela está trabalhando muito com isso no Uruguai. O Uruguai, a base de desenvolvimento de software no Uruguai, eles usam muito low-code, né? A plataforma Genexus e tal. É um negócio muito interessante. A gente está olhando para essa questão e olhando numa visão de dívida técnica, que é o problema da evolução, porque o código eu gero, aperto o botão e gero o código, mas a evolução ali ela é complicada. Então, é verdade, isso tem sim, mas, de novo, ferramenta não é bala de prata, certo? A ferramenta, André, eu vou fazer um comentário aqui, pessoal, não fica chateado não, mas pensa no que eu estou falando. A ferramenta, ela é só a interface entre a ignorância do desenvolvedor e o artefato que ele está gerando. Perfeito, Guilherme, muito obrigado. Então, Bom para pensar essa, hein? Exatamente. Mas o Guilherme, o André se corrigiu ali no chat, só para era uma pergunta, tá? Não era uma afirmação. Ele perguntava... não, mas então é o seguinte, eu estou dizendo que tem ferramentas, se é uma pergunta, eu afirmei, sim, concordo, tem a ferramenta, mas a ferramenta, de novo, ela não funciona sozinha. O resto da argumentação, e a gente precisa de pessoal preparado para isso.
é engenharia, né? É isso. Repara que não tem nada a ver de PHP, pessoal que gosta. Eu cismei com PHP, não sei porquê. Tinha uma época que eu cismava com Java, mas acho que Java ficou tão fora de moda. Agora é Python, Guilherme. Agora é Python. Python. O queridinho da vez é o Python. Python. Eu não estou nem preocupado com a sintaxe, não. É tudo igual. Bom, Guilherme, muito obrigado. Obrigado, Sheila. Foi muito legal, né? Como a gente tinha essa expectativa, foi realizado exatamente isso. As pessoas acharam muito interessante essa apresentação provocativa, faz as pessoas pensarem, refletirem, né? Se colocarem numa posição de, ok, o que eu posso fazer, talvez, para a coisa avançar um pouquinho? Não é trivial. Então, muitos dos presentes aqui, obviamente, não são da área de engenharia de software, mas todos desenvolvemos software de alguma forma, né? Então, todos nós contribuímos um pouquinho para o software ser mais ou menos indomável. Talvez contribuímos mais para ele ser indomável do que domável, né? Mas foi muito legal, agradeço, Guilherme, agradeço a Sheila novamente. E, Guilherme, contaremos com você certamente no futuro para darmos continuidade nesse bate-papo muito agradável. Novamente foi um prazer, realmente honrado de estar aqui. Parabéns ao PPGia. Um grande abraço a todos os colegas aí do corpo docente, né? Celebrem bastante esse momento, né? É uma celebração não apenas de idade, né? Mas de maturidade, de competência. Então, isso que é o mais legal, né? Isso é que eu acho que é o mais importante. E obrigado aí à audiência, tá certo? Quem não concordar pode tacar pedra, não tem problema, meu e-mail está na apresentação. Quem tiver pergunta que eu não pude responder, se quiser me mandar por e-mail, por curiosidade, eu terei prazer de responder. Só, por favor, não espere uma resposta imediata, mas eu responderei. Tá? Enfim, vamos seguir em frente. Eu espero que a próxima vez ou vocês venham aqui no Rio ou eu vou aí em Curitiba, porque tá difícil esse negócio desse SARS-CoV, viu? Verdade. Tá? Presencial é outra coisa, né? Muito obrigado. Sem dúvida. E aquela foto que você mostrou ali nos deu vontade de fazer uma visita para você, Guilherme. Com certeza. As portas estão abertas, estaremos aí. São para todos vocês, viu? É só vir, realmente. Tá bom? Muito legal. Muito obrigado. Obrigada, Guilherme. Sensacional. Então, para os colegas do PPGia, os estudantes, professores, agora a gente tem, né, na sequência, o início do seminário de pesquisa. E para todos os demais, muito obrigado por terem, né, participado. E, novamente, Guilherme, um abraço. E é isso. Bom dia, pessoal. Bom dia para todos. Um Feliz Natal para todo mundo e um excelente próximo ano, né? Tá meio cedo ainda, mas se Deus quiser. Se Deus quiser. É isso aí. Um abraço. Um abraço.